Olá, você que me acompanha por aqui. Eu sou o Carlos Valentim e vamos começar mais um programa da série Dicas Tributárias. Hoje esse é o segundo vídeo relacionado à declaração de imposto de renda de 2020, que vai ser entregue agora aí no próximo dia 30 de abril. E a dica de hoje é para você que trabalha por conta, para você que é autônomo, para você que exerce atividades profissionais, tais como dentista, leiloeiro, profissional de cartório, arquiteto, engenheiro, enfim. Todos os profissionais liberais que utilizam seus CPFs para gerarem suas receitas e não são necessariamente uma pessoa jurídica. Para esse grupo, tem a possibilidade de utilizar o livro caixa. O que é esse livro caixa? É você apurar o seu resultado da sua atividade mensal como se você fosse uma empresa, onde você pode deduzir todos os custos que você tem relacionado com a aquisição da sua receita. É o mesmo princípio que tem para as companhias das despesas dedutíveis, que são todas aquelas necessárias à sua atividade e são relacionadas à sua receita. Então, são despesas que são necessárias à manutenção da sua fonte produtora de renda. Aí a gente tem sempre eternas discussões com o fisco, porque para o fisco nem tudo que você gasta pode ser considerado como uma despesa dedutível. Para o fisco, por exemplo, eu já vi uma situação onde um corretor de bolsa de valores do Rio de Janeiro precisou se deslocar para São Paulo para participar de um leilão de um título e não tinha ponte aérea disponível naquele momento. Ele alugou um jatinho, veio para São Paulo, participou do leilão, a oferta dele foi uma oferta vencedora, ele ganhou, comprou o título que ele tinha que comprar em leilão, vendeu esse título depois, fez um lucro substancial e colocou nas despesas dele o aluguel do jatinho. A Receita Federal glosou, porque a Receita Federal, sei lá o que ela pensou, que ele podia vir para São Paulo de busão, por exemplo. Mas que ele não poderia usar um jatinho, porque um jatinho seria um gasto demasiado para a atividade dele. Esse profissional recorreu dessa decisão e ele acabou vencendo. Por quê? Porque ele conseguiu comprovar que o custo estava diretamente relacionado com o ganho que ele teve. Se ele não tivesse aquele custo, ele não teria chegado no leilão a tempo. A gente está falando de uma época aí de uns 15 anos atrás, mais ou menos, que não tinha toda a velocidade que nós temos hoje de internet, onde você tem aí pregões eletrônicos. Naquela época não, naquela época era o olho no olho. Você tinha que estar presente naquele local. Então ele conseguiu comprovar ao fisco de que aquele gasto foi um gasto necessário e, consequentemente, ele teve a sua autuação revertida e ele pôde considerar como despesa dedutível. Então, o mais importante desse recado de hoje é exatamente isso. Se você é um profissional liberal e você tem para exercer a tua atividade, para você poder prestar o seu serviço, você tem custos relacionados a ele, pode deduzir esses custos. Você tem que colocar esses custos no livro caixa, bonitinha despesa. Alguns cuidados você deve tomar, por exemplo, você não pode pegar aí um ticket de caixa simplesmente e utilizar como comprovação. Você tem que ter um documento fiscal que discrimine qual foi o serviço que você comprou, qual foi o tipo de despesa que você efetuou, para que com a descrição dessa despesa possa ser sustentável que ela está relacionada à sua fonte produtora de renda. Então, isso que é o mais importante. O resto, deixa o julgamento por conta do fisco. Se você for pegar o perguntas e respostas da Receita Federal, por exemplo, já para esse ano 2021, você vai ver lá que tem algumas despesas que o fisco diz que não, essas despesas não são dedutíveis do livro caixa por falta de previsão legal. O que eu discordo, a previsão legal que existe é simplesmente essa, que seja uma despesa necessária à manutenção da fonte produtora de renda. Pronto, então qual o problema disso? Eu costumava brincar quando dava aula relacionada com imposto de renda, que perguntava para a plateia assim, bom,
se a empresa do fulano resolver pagar aula de balé para ele, essa aula de balé é dedutível ou não esse custo? Então todo mundo dava risada, já imaginava o cara vestindo um colãozinho, fazendo padedê, essas coisas todas, e dizer, não, claro que não, isso é um absurdo, onde você viu aula de balé ser dedutível. Só que tem o seguinte, vamos supor que esse indivíduo, quando foi contratado, ele falou para a empresa dele o seguinte, olha, eu quero receber a minha remuneração 70% em dinheiro e 30% eu quero em utilidades, coisa que a CLT permite. E dentro dessas utilidades eu quero que você pague aula de balé para mim. E aí? Isso deixou de ser uma aula de balé e passou a ser o que? Uma remuneração. E a remuneração daquele sujeito é necessária para a manutenção da fonte produtora de renda? É. Então essa despesa dedutível? É. Então tem que se tomar muito cuidado com isso e também não se deve ter receio. O que você deve fazer é uma avaliação criteriosa. Se essa despesa está relacionada, eu preciso dela para ter a minha receita, eu posso deduzir sem medo, desde que eu tenha a comprovação idônea, desde que eu tenha um documento que seja considerado de suporte para essa despesa, para a escrituração desse livro caixa, e o resto, se o fisco me contestar, eu discuto com ele. Isso também é aplicável a todas as outras situações que você pode achar meio estranho em relação a uma despesa, mas quando você consegue ter essa comprovação, o seu problema ele acaba inexistindo. Bom, então isso é importante, então você saber que tem essa possibilidade de você ter escriturado. Aí uma outra coisa também que você pode me perguntar se, bom, mas tem um limite para essa dedução? Que já me fizeram essa pergunta e se baseada assim, a Receita Federal não tem um desconto padrão de 20% que ela pode ter? Sim, ela tem, mas para esse tipo de situação, quando você é um autônomo, não há limite. O limite é a sua receita. Você pode, num determinado mês, você aí investiu em novas situações, você investiu em novos custos e esses custos superaram até a receita que você teve naquele mês. Isso é um problema? Não, não é um problema. Você pode até, se você está fazendo carnê-leão todos os meses, naquele mês você não vai pagar nada e você vai levar esse excesso para o mês seguinte. A legislação fiscal te permite fazer isso. O que ela não te permite fazer, ao contrário que existe para as companhias, é você chegar em 31/12 com um saldo negativo e você carregar esse saldo negativo no ano seguinte. Então, na pessoa jurídica, na pessoa física que oferece suas receitas e faz o cálculo do seu imposto via deduções do livro caixa, ela não pode acumular prejuízos. Uma pessoa jurídica, ela pode sim, ela pode ter um prejuízo fiscal. Esse prejuízo fiscal é carregado para anos subsequentes, sem ter limitação de prazo para compensação. Ela só tem uma limitação, que ela só pode utilizar no máximo o valor que seja suficiente para reduzir 30% do lucro real no ano seguinte. Já a pessoa física não tem isso. Se você teve prejuízo, você encerrou a sua atividade naquele ano no vermelho, esquece, vida nova no ano que vem, mas essa parcela vermelha você não leva para o ano seguinte. Bom, esse aí era o papo de hoje. Espero que tenha sido útil para vocês. Então é só se lembrar de que se você é um profissional autônomo, você não exerce uma atividade remunerada com base em contrato, de CLT, nada disso. Então você tem a possibilidade de se organizar e utilizar os benefícios de redução do livro caixa. Valeu? Um abraço, até a próxima. Tchau!